Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Estamos trabalhando esse grande salmo, Salmo 119, 118. É a nossa segunda parte desse salmo. Vamos trabalhar o versículo 17 ao versículo 32, dividido em duas partes. O 17 e 24, e logo em seguida nós vamos ver o 25 a 32. Como eu disse, esse salmo é um salmo que é um salmo alfabético. Nós estamos trabalhando agora a consoante Gimel, que corresponde à terceira letra do alfabeto hebraico. Então, nós vamos começar, como eu disse, nosso 142º encontro, Salmo 119 da versão hebraica, Salmo 118 da versão grego-latina. Gimel. Fala daquele que segue o caminho da Torá. Ele encontra um guia e conselho referente aos seus negócios, isto é, seu sistema de valores, modos de agir e atitudes diante de Deus. A lei orienta o ser humano no compromisso moral com a sociedade, com Deus e consigo mesmo, no esforço da busca de realização. Vamos fazer a leitura, vamos fazer ele todo, até do 17 a 32, depois nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Então, 17 a 24, que corresponde à letra Gimel. Faze o bem ao teu servo e eu viverei, observando a tua palavra. Abre meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua vontade. Eu sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando tuas normas todo o tempo. Tu ameaças os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Retira de mim o ultraje e o desprezo, pois eu guardo os teus testemunhos. Os príncipes podem se reunir e falar contra mim. O teu servo medita os teus estatutos. Teus testemunhos são minhas delícias. Teus estatutos são meus conselheiros. Minha garganta está pegada ao pó. Até o 24. Então, terminando aqui. Teus testemunhos são minhas delícias. Teus estatutos são meus conselheiros. Então, com esse versículo, nós terminamos aquela letra Gimel do alfabeto hebraico. Agora, nós vamos ler da letra Dalet, a quarta letra do alfabeto hebraico, no versículo 25 a 32. E nós vemos que nesses versículos o salmista expõe a situação interior, que é o desânimo, porque se encontra num caminho sem luz e entusiasmo, e provoca então crise na fidelidade do salmista nas práticas religiosas. O que o motiva, o faz superar o desânimo, é que ao olhar as obras de Deus no mundo e a descoberta dos valores morais da virtude, o faz seguir adiante, firme na lei. O salmista se submete a Deus, à sua bondade, mesmo enfrentando dificuldades. A obediência ao Senhor, que é supremo e tem autoridade sobre todos, devido à aliança. A leitura desta letra Dalet. Minha garganta está pegada ao pó. Dá-me vida pela tua palavra. Eu enumero meus caminhos, tu me respondes. Ensina-me os teus estatutos.
Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Minha alma se desfaz de tristeza, põe-me de pé conforme a tua palavra. Afasta-me do caminho da mentira e dá-me a graça da tua vontade. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo com as tuas normas. Eu me apego aos teus testemunhos. Javé, não me deixes envergonhado. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando alargares o meu coração. Então, são esses versículos que nós vamos meditar, né, que vai, né, da letra Gimel à letra Dalet. A letra Gimel, versículo 17. Faze o bem a teu servo, e eu viverei observando a tua palavra. O versículo possui uma súplica e segue um voto. Atitude que se tomará para o salmista na obtenção do pedido feito a Javé. Primeiro, faze o bem a teu servo, a súplica. Eu viverei observando a tua palavra, voto, atitude que será tomada. Que Javé seja favorável e lhe dê a vida, que Javé possa agir, dando assim capacidade para que o salmista possa agradecê-lo. Pois o objetivo do salmista de suplicar a Javé que ele faça o bem, dando-lhe a vida, e para que ele possa viver a palavra divina da lei, para que possa observá-la. Então, que esse objetivo seja alcançado. Versículo 18. Abre os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua vontade. Nova súplica a Deus Javé. Abre meus olhos. Remova dos olhos os véus e tire as barreiras para que ele possa ver, enxergar, fazendo-o entender. Abrir os olhos para que então ele possa contemplar as maravilhas da vontade divina contidas na lei, isto é, na Torá. Assim o salmista, com os olhos abertos, possa entender os comentários dos mandamentos enigmáticos que dão origem a desacordos entre as pessoas, que diz como se deve agir. Ter lucidamente, ter a mente lúcida aos mandamentos de Javé. Versículo 19. Eu sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Durante a vida na terra, o salmista, ele é simplesmente um ser humano. Ele é peregrino. Como peregrino que vem de longe de um país para servir Javé na terra de Israel. Aqui se faz uma referência ao livro do Levítico, capítulo 25, versículo 23. A terra não poderá ser vendida para sempre, porque a terra me pertence, e vocês são para mim, imigrantes e hóspedes. Não escondas de mim os teus mandamentos, que os mandamentos sejam revelados ao salmista, suplicando que Javé o ensine seus mandamentos e não esconda dele. Não esconda equivale a revela-me. Versículo 20. A minha alma se consome desejando tuas normas todo o tempo. Assim o salmista declara-se a Deus numa confissão íntima, uma confissão individual, pessoal. A sua alma está quebrada, se consome, devido ao anseio constante dos julgamentos divinos, das suas normas, das suas leis, da Torá. Vem consumido de desejo pelo conhecimento dos mandamentos divinos. Versículo 21. Tu ameaças os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Javé repreende os ímpios, os soberbos,
Javé os torna amaldiçoados, porque desviam do caminho da lei. Essa repreensão encontramos no livro do Levítico, capítulo 26, e também no livro do Deuteronômio, capítulo 28. Os que se desviam dos teus mandamentos, isto é, são os soberbos, os ímpios, que se mantêm no erro, não se atendo aos mandamentos segundo a vontade de Deus, mas eles vão seguindo outros caminhos. Versículo 22. Retira de mim o ultraje e o desprezo, pois eu guardo os teus testemunhos. Nesse versículo 22, suplica que Javé retire diante do salmista palavras de insulto e desprezo, palavras de reprovação e humilhação. Pois o salmista guarda a Torá, isto é, os testemunhos, as leis, e aquele que guarda os testemunhos de Javé merece honra e não insulto. Versículo 23. Os príncipes podem se reunir e falar contra mim. O teu servo medita os teus estatutos. Quando os príncipes se reúnem em conferência para considerar os negócios, os trabalhos do salmista, num ardil maldoso para prejudicá-lo, e de modo diferente não se deixa levar pela maldade, mas continua meditando os estatutos, as leis de Javé. Ele medita e pratica os mandamentos, pois ele é servo de Javé, não é servo dos príncipes, e só na palavra de Deus o salmista se sustenta, porque a palavra de Deus é a lei. Versículo 24. Teus testemunhos são minhas delícias, teus estatutos são meus conselheiros. Os mandamentos de Javé é deleite do salmista, afirma o salmista. Ele vive intensamente esses mandamentos, encontrando neles alegria e deleite. Os estatutos de Javé são seus conselheiros. Ele examina a Torá e busca aconselhar-se nela. Neste grupo de Salmos Gimel, o salmista expõe os obstáculos e dificuldades e provações para aquela pessoa que anseia estudar a Torá e quer observá-la. Ele sabe que ele deve suportar muitos desafios. O ímpio é aquele que se desvia do caminho de Javé, de seus mandamentos, e este insulta quem quer observar e conhecer bem a Torá. Porque ao aplicar a lei, os ímpios vão ver que seus interesses são descobertos. O ímpio se sente incomodado e desmascarado em seu caminho tortuoso. Agora, do versículo 25 em diante até o 32, nós encontramos com as estrofes iniciadas com a letra Dalet. Versículo 25. Minha garganta está pegada ao pó, dá-me vida pela tua palavra. Minha alma está deprimida, como se meu corpo tivesse sido lançado ao chão, jogado ao pó. Javé prometeu na Torá, no Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Eu sou, e fora de mim não existe outro Deus. Eu faço morrer, eu faço viver. Sou eu que tiro e torno a curar, e ninguém se livra da minha mão. Aqui nesse salmo, o salmista suplica a vida. Javé é autor da vida. Ele é o recurso do salmista para viver esses momentos de depressão e opressão. Versículo 26. Eu enumero meus caminhos, tu me respondes. Ensina-me os teus estatutos.
Aqui o salmista enumera suas ações, seus hábitos e feitos. Javé responde guiando-o no bom caminho. Ele confessa a Javé e é atendido em sua confissão. Javé, que responde ao salmista, o responde com sinceridade. Assim o suplicante pede ao Senhor que continue a ensiná-lo seus estatutos. Então, assim o suplicante pede ao Senhor que continue a ensinar seus estatutos. Aqui tem sentido futuro. Ensine a Torá e para que ele possa vivê-la de agora em diante. Versículo 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos e meditarei sobre as tuas maravilhas. Que o Senhor Deus ajude o salmista a compreender como caminhar na vida dos preceitos de Javé. Que ele seja capaz de conhecer como também cumprir os mandamentos de forma correta, sem desviar dele. Eu meditarei sobre tuas maravilhas. Aqui no original é uma súplica. Que Javé permita que ele possa meditar, pensar, falar das maravilhas dos seus preceitos, de seus mandamentos. Versículo 28. Minha alma se desfaz de tristeza, põe-me de pé, conforme a tua palavra. O salmista expõe sua situação angustiosa. Ele se consome de tristeza. Ele vai pouco a pouco se desfazendo em depressão. Então ele suplica ao Senhor Deus que Javé o sustente neste momento e o faça levantar, ficar firme. Que não permita que ele possa cair, pois na Torá ele está colocando a sua vida. No livro de Deuteronômio, promete que Javé vai assistir aquele que lhe é fiel. Deuteronômio 4, versículo 31. Porque Javé, seu Deus, é um Deus misericordioso. Ele não vai abandonar e destruir você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados por meio de juramento. Então, Javé é fiel e na sua fidelidade não permitirá que o salmista possa cair. Versículo 29. No fundo, eu vou voltar um pouquinho, é a fé que sustenta, sabe? Aqueles momentos difíceis, é renovar a fé, essa lucidez da fé, confiar que a palavra dele e ele é fiel, e nessa fidelidade continuar os nossos projetos, nossa caminhada. Versículo 29. Afasta-me do caminho da mentira, dá-me a graça da tua vontade. Que Javé Deus tire o salmista do caminho da falsidade e mentira. Tire da frente dele a falsidade. Ele suplica ao Senhor Deus que purifique seu coração, para que assim possa servir a Javé, na verdade, autenticidade. Que o Senhor Deus conceda ao salmista a lei pela mão generosa da própria divindade, pelo seu coração generoso. Javé não aceita pessoas dissimuladas. É a autenticidade que faz as pessoas viverem diante de Deus. Versículo 30. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo com as tuas normas. De novo. Eu escolhi o caminho da verdade e me conformo com as tuas normas. Ele fez uma escolha de caminhar na verdade, suplicando a Deus que o retire do caminho da falsidade, onde ele possa viver a fé em Deus e viver a Torá, a lei. O salmista traz a lei de Javé diante dos olhos e segue vivendo o caminho da Torá, o caminho da verdade. Versículo 31. Eu me apego aos teus testemunhos. Javé, não me deixes envergonhado.
O salmista quer dizer que ele ama e estima os mandamentos, os testemunhos de Javé. Que o Senhor Deus não permita que ele seja envergonhado pelo fato de se apegar aos seus mandamentos. Isto não aconteça, que ele seja observante da lei, e não como alguns que não são observantes da lei. E que ele também não transgrida a lei de Javé. E assim, transgredindo, ele possa se tornar vergonha para aqueles que são observantes aos mandamentos. O seu testemunho é fundamental. Versículo 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando alargares o meu coração. O salmista toma sobre si a tarefa de seguir os mandamentos e os testemunhos do Senhor Deus. Ele é zeloso em cumprir suas leis. Quando Javé Deus alargar o coração do salmista, e assim ele for restabelecido com vigor e poder, pela ação do próprio Senhor, ele perceberá a sua vivência fiel diante dos mandamentos divinos. Nesses versículos, iniciados pela letra do alfabeto Dalet, o salmista fala da angústia e aflições que experimentou, a ponto de pensar em si mesmo como se ele estivesse morto e jogado com o rosto no pó. Ele, em sua grande tristeza, se sente como se estivesse consumido de depressão. Mas, na sua angústia, escolhe o caminho da verdade. Ele faz uma escolha. A escolha é fundamental. Nossa vida é feita de escolhas. Ele fez a escolha do melhor, de Deus e da sua lei. E pede a Deus, em súplica, que continue vivendo sua vida, que o salmista continue vivendo a sua vida no caminho da Torá, dos mandamentos divinos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.